Quem é Bora. o Enoque? Então, Enoque é uma figura muito interessante da Bíblia, né? Se você pega ali no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que ele é bisavô de Noé. Então, o cara que já tava preparando Bisavô de Noé? Bisavô, cara. Naquela época que o pessoal vivia muito também? Pô, os caras viviam, né? Matusalém, que é dessa família aqui também, é tudo parente, né? Matusalém viveu, se eu não tô enganado, 986 anos, 87. Então, Como que a gente... Eu acho que antes disso seria legal falar por que apócrifo, por que alguns livros entram na Bíblia e outros não, por que esse não entrou, a importância dele, porque o Enoque é citado por muita gente, né? Muito, e por que ele não entrou na Bíblia? Então, tem uma série de fatores, né? Dizem que tem divergências doutrinárias. O que é isso? Tem coisas que falam no livro que não combinam com o resto do que eles já tinham entendido como canônicos. Porque seriam livros que foram... É como se são livros que foram descobertos depois. Que já tinha a Bíblia... Porque uma coisa é a gente pensar na Bíblia cristã, outra coisa é na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela já existia há muito tempo. Que é o Pentateuco, você tá falando? Não só o Pentateuco, eles chamam de Tanakh. Tanakh é o Torá, que é a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Nevi'im, que são os profetas, e Ketuvim, essas palavras hebraicas para esses termos, né? Por isso que é Tanakh. É o Pentateuco, mais os profetas e mais os escritos. Isso já existia antes de Jesus? Isso já existia antes de Jesus e já tinha... o livro de Enoque, ele veio depois. Tá. Ou foi descoberto depois, não Pelo que a menos história é depois. Foi descoberto pelo menos depois. Então os caras começaram a falar, cara, vamos comparar então esse que veio depois com o que já tem antes. E comparando não bate. Tem coisa que a Bíblia não confirma. Por exemplo, a Bíblia só diz que Enoque foi arrebatado e acabou por aí. Então eles acham que é algo que floreou demais. É muito acréscimo e são coisas que não tem sinergia com a doutrina que já existia dentro do corpo dos livros escolhidos ali, né? Pelos judeus. Porque é claro que Enoque vai tratar de uma história do Gênesis. Se a gente fosse colocar cronologicamente Enoque na Bíblia, Enoque teria que ser enxertado, só que é um livro gigante. Ele entraria no capítulo 5 de Gênesis, pô. É mesmo? Você ia ter que jogar Gênesis tudo pra frente e botar umas 600 páginas ali. É grossão, é gigante. É monstruoso. Pô, então deve ter coisa pra cá. Mas tem alguma coisa que é totalmente contra ensinamento que a gente acredita? Então, eles vão dizer que teve uma primeira queda de anjos, depois teve uma segunda queda, que era a queda dos vigilantes, né? Os Watcher, né? Os Grigori, em grego. Então, assim, no livro dos vigilantes, o que acontece? Ele vai revelar que Deus vai julgar a humanidade, vai julgar os anjos, né, pelas suas transgressões. A natureza, né, ela obedece perfeitamente a Deus, enquanto os homens não obedecem. Então, vai fazer essa distinção entre uma natureza obediente e uma natureza humana desobediente. E aí, ele dá o número certinho de quantos anjos caíram nessa queda, que foi uma queda diferente da queda de Lúcifer. Essa foi a queda de Samiasa. A primeira é de Samael. Eu ia falar exatamente isso, e adivinhou o que eu ia falar, porque é parecido o nome, né? Samael. E a primeira foi 1/3 do céu, né? 1/3. Então a gente tá falando de talvez bilhões de anjos, né? Aqui são 200 anjos só. 200 anjos que eram os vigilantes, ou sentinelas. Tá. Eles descem do céu. Eu achei que era menos até. 200. Quase 300, né? Não, eu achei que era tipo 30, assim. 20, entendi. Mais minguadinho. Então, eles se apaixonam pelas mulheres e eles fazem um juramento no Monte Hermon, que é um monte muito misterioso que tem lá em Israel. E eles combinam entre eles o seguinte: nós vamos nos rebelar contra Deus fazendo isso. Então, você tá junto? É tipo aquela galera que fala, vamos assaltar um banco, se você for, eu vou e tal. Vamos fazer uma besteira aqui. Então, eles combinaram e fizeram um pacto nesse Monte Hermon. Ali, nós vamos abandonar a nossa função celestial e nós vamos tomar esposas humanas, né? Então, eles foram liderados por o Samiasa, né? E pelo Azazel, que a galera já conhece também. Sim. Tem até personagem da Marvel, né? Tem, o Azazel também tá tá na Bíblia. No Sandman também. Sandman também. E ele tem alguma característica especial, o Azazel? Alguma descrição na Bíblia? Que tipo de demônio é? O que é? Na Bíblia, a Bíblia fala... Não é uma representação do O Azazel na Bíblia é o bode expiatório. É? Porque Moisés fala o seguinte: a gente vai entregar um cordeiro para Deus e a gente vai entregar um bode pro diabo. Por quê? Porque aí não é que fala pro diabo, né? Não.
a Bíblia fala assim, esse bode, o sacerdote deve colocar a mão na cabeça dele e colocar todo o pecado do povo nele. Não tinha lance de colocar umas contas também, né, no pescoço dele, sei lá, alguma coisa? No bode? Que seriam os pecados. Os pecados. O cara botava essas contas também, a mão na cabeça dele. E falava, todos os pecados estão sobre você agora. E soltava ele no deserto. Pra espiar. Pra ele morrer no deserto. Mas aí, a ideia era que ele era entregue pro diabo. Ah, é? É, como se fosse pra Satanás lá. Então, o nome desse bode na Bíblia é Azazel. Cara, não sabia disso. É aquele que assume os pecados todos. Seria o devorador de pecados. O devorador de pecados. Se alimenta dos pecados, né? Pô. A Bíblia não vai aprofundar muito. É claro que no ocultismo você vai ter toda uma teologia em cima de Azazel, né? Então, esses 200 anjos caídos liderados por Azazel e Samiasa geraram os gigantes, que são os Nephilim, que é a palavra hebraica, né? Então aqui a gente tem uma distinção muito interessante entre anjo caído e demônio. O que é o anjo caído? O anjo caído é um ser espiritual que tem um corpo espiritual e que se rebela contra Deus, mas ele, em tese, ele não consegue possuir uma pessoa, porque a pessoa morreria e o anjo também tem o seu próprio corpo. Agora, quando os anjos eles criaram os gigantes têm uma alma ali que é diabólica, né? Tem um espírito diabólico. Quando esses gigantes eles perderam o seu corpo, aí o espírito deles se transformou em espíritos sem corpo, mais ou menos o que a gente vê no Senhor dos Anéis, quando Sauron ele perde o anel, perde o seu corpo físico e ele vira ali o necromante, né? Um espectro, um fantasma que fica sempre tentando achar o anel de volta para poder se reconectar com o corpo físico. Então, o que acontece com esses anjos que não preservaram, que abandonaram a sua morada, né? O apóstolo Pedro, ele faz uma citação muito parecida com o livro de Enoque quando ele diz isso. Ele fala, para os anjos que não preservaram a sua morada, Deus os guardou em cadeias eternas até o dia do juízo. Então, no livro de Enoque vai falar isso, né? No dilúvio, os gigantes são destruídos, os seus espíritos viram almas penadas, que ficam atormentando a humanidade, só que sem a matéria. E esses anjos rebeldes, porque aqui a gente está dividindo os anjos que caíram dos espíritos dos gigantes que morreram. Com relação ao espírito dos gigantes, viraram os demônios que ficam atormentando a humanidade, e os anjos rebeldes foram presos em abismos de fogo até o juízo final. E aí, o que é curioso e é estranho no livro de Enoque, talvez seja isso também um dos pontos que fez o livro ser rejeitado, é que Enoque intercede a Deus pedindo para Deus perdoar os vigilantes. Só que aí Deus nega esse perdão. E aí Enoque, também nesse primeiro livro, ele faz 2 viagens celestiais e ele chega a ver o paraíso, ele vê os lugares de punição, ele vê o trono de Deus, ele vê o destino das almas humanas, né? Isso é o resumo do primeiro livro, que é a parte mais importante, que compreende aí 35 capítulos, né? Agora, no livro seguinte, que é o livro das parábolas, né? Ele já vai fazer mais visões sobre o juízo final. Nesse livro aparece o Filho do Homem, que é uma figura celestial pré-existente, chamada também de eleito ou justo, que seria uma pré-figuração de Cristo ali no Antigo Testamento. Partindo da ideia que Enoque, se fosse colocado cronologicamente na Bíblia, teria que ser colocado no capítulo 5 de Gênesis, portanto, Antigo Testamento. E esse ser, ele se senta no trono de Deus e julga os reis e julga os opressores, né? Os justos recebem salvação e paz eterna, e os ímpios, especialmente os ricos e exploradores, são condenados, né? Então existem muitas pessoas que falam que esse conceito inspira o Novo Testamento, né? Porque Jesus também é chamado de Filho do Homem. Então, alguns analistas vão dizer que o livro de Enoque, ele está muito sintonizado com o que Jesus veio fazer também, já que o próprio livro de Enoque cita essa figura do Filho do Homem, que, como eu falei, essa figura celestial pré-existente, chamada também de eleito e justo, que vai salvar a humanidade. Depois a gente tem o livro astronômico, né? Que é quando Uriel ensina Enoque sobre o movimento dos astros e defende ali a ideia de um calendário solar de 364 dias, né? Diferente do calendário lunar, que era usado no tempo, e mostra ali que o cosmos ele tem uma ordem perfeita criada por Deus. Então, é um assunto bem de astronomia, assim, né? Ou quase astrologia, né? Então vai falar de estações,
vai falar de ventos, portais celestiais, e vai falar também sobre as leis da natureza, mostrando que isso tudo ali seria expressão da perfeição divina. E aí tem o livro dos sonhos, né? O livro dos sonhos, aí Enoque vai ter vários sonhos, né? Primeiro ele tem uma visão do dilúvio, né? Ele enxerga o dilúvio acontecendo. A gente não pode esquecer que Enoque é avô de Noé, então faltava um bom tempo para isso acontecer. Lembrando que essa galera vivia pra caramba, né? Então, no segundo sonho, é o apocalipse dos animais, né? É a história da Bíblia através de alegorias, né? Por exemplo, Adão e Eva são representados através de touros brancos, né? O povo de Deus ali, os judeus, são representados por ovelhas. E os opressores, né? Que representariam os egípcios, são colocados ali na forma de lobos, né? De leões e de águias, né? Então termina com um novo templo sendo criado, um reino de paz, harmonia, esperança entre todos esses animais, ou seja, os animais representando os diversos aspectos ali dos seres humanos, né? Então, isso seria ali também uma representação de uma verdadeira esperança messiânica, seria algo muito parecido com aquilo que a Bíblia fala depois do Apocalipse, como a era do milênio, em que Jesus vai reinar na Terra, todo mundo vai viver muito, né? Um homem de 100 anos vai ser jovem, o leão vai pastar junto com o cordeiro, né? E por aí vai ter uma comunhão entre todos os seres, né? Lembra muito essa ideia do milênio. E aí tem a epístola de Enoque, né? A epístola de Enoque, ele traz ali conselhos práticos, né, aos filhos e aos justos, e ele ensina, vivam em retidão, ajudem os pobres, né? Evitem o pecado. Ele faz uma crítica dura aos ricos, principalmente aos ricos opressores. Talvez isso tenha incomodado muito também os ricos que estavam ali, né, seguindo as coisas do cristianismo. E ele fala também do chamado Apocalipse das 10 semanas, que é a história sendo dividida em 10 períodos, até o juízo e a nova criação. Então seria a história da humanidade dividida em 10 partes, né? Isso ele chama de Apocalipse das 10 semanas. Ele faz uma promessa de luz eterna para os justos, né? E para todos aqueles que estão sofrendo no mundo. E tem vários apêndices ali sobre o nascimento milagroso de Noé, né? Ele vai contar uma história do nascimento de Noé como se fosse uma história meio sobrenatural, assim, né? Meio como se fosse um cara que foi projetado por Deus para fazer esse tipo de missão. Então, nessa ideia, né, do nascimento especial de Noé, a gente lembra que não foi só Jesus que teve assim um nascimento fora do normal, né, a gravidez virginal de Maria. Mas quando a gente vê a história de Sansão, a mãe de Sansão estava andando ali no campo e de repente viu um homem, né? E o homem falou: olha, para de beber porque o seu filho vai ser muito importante, vai fazer um trabalho especial. E aí ela acha aquilo estranho, chama o marido para ver esse anjo, o marido vê também o anjo, e o anjo fala para ele também: ó, para de beber, se conserta, vive em santidade, porque o filho que vocês vão gerar agora vai ser muito usado por Deus. E aí, eles acharam que era uma pessoa, mas depois esse anjo, segundo a Bíblia, ele sobe assim e some, né? E aí eles entendem que realmente um anjo foi enviado para dar um recado de que o filho seria especial. Então eles começam a se consagrar, a se santificar, e acaba que o pai de Sansão engravida a sua esposa num contexto ali meio sobrenatural, de preparação espiritual, e isso facilita que esse menino nasça ali com um poder muito grande, conforme a gente já conhece na história de Sansão. Então a história de Jesus nascendo através do Espírito Santo ali, quando a Bíblia diz, né, descerá sobre ti o Altíssimo e ele te envolverá e conceberás e por aí vai. Então essa gravidez virginal de Maria não é uma coisa única na Bíblia, né? A gente não tem outros exemplos de gravidez virginal, mas a gente tem outros exemplos de pessoas que foram meio que preparadas ali para fazer uma determinada missão com Deus, né? Então, assim, um livro interessante pra caramba que tem traços muito importantes com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento também, porque vai chegar a falar da queda dos anjos até a salvação no final dos tempos, né? E só não fala o nome Jesus, mas fala sobre o eleito, o Filho do Homem, o Salvador, a era de paz. Então, o fato de não falar Jesus é algum problema, você acha? Não tinha. Se falar, seria premonitório. Não, seria profético. Meio problemático. Por quê?
porque os caras iam falar, pô, o livro é forjado, foi escrito depois de Cristo. Entendi. Então, o não falar dá mais credibilidade, porque a Bíblia não dizia no Antigo Testamento que o nome de Jesus seria Jesus. A Bíblia fala Emanuel, fala admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, a rosa de Saron, né, a luz da humanidade. Ele tem vários títulos, mas no Antigo Testamento você não tem, o nome dele vai ser Jesus, né? Entendi. Que na verdade é o nome Josué, né? Que é Yehoshua. Nephilim tem na Bíblia. É porque o livro de Enoque não tá na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico. Mas isso tá na Bíblia. E a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim. E aí, pra quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Sesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei, né? Mas... Ele só quer dormir bem Da confortável. cama King, né? Pô, King, Og, rei de Bazan, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado pra meta, ele tinha uns 2,40 metros. É grande pra caramba, mas não é, pô, o cara é o tamanho da árvore, né? Então... A Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher. O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugavam os espermatozoides, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada. Ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos, né? E isso tá falando um pouco... Você tá falando ainda do livro de Enoque. É lá que tá esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali. Então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque não vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a terra, né? Como se os anjos caídos falassem, a terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que tá ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso. Eu não sei exatamente, mas... Mas é sempre interessante. É interessante, né? Pra caramba essa história. E isso tem a ver com... o início das religiões era a busca por fertilidade, né? Então o cara pedia pros deuses o quê? Que a minha colheita seja fértil, né? Então, o rito mais simples que eles faziam disso no mundo antigo, o cara pegava a esposa e tinha relação com ela ali no terreno e falava, Deus, Baal abençoa aí a colheita e assim como eu e minha mulher somos férteis, que a gente tenha muitos filhos para cuidar da fazenda, que a terra também produz e tal. Mas aí no nível mais requintado, que na Grécia eles chamavam de rito de Eleusis, ou mistério de Eleusis, aí gera esse negócio um pouco mais elaborado aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Né? Mas isso daí faz um tanto mais de sentido, porque, bom, um anjo fecundar um ser humano não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter filho? É que nem... Ainda mais engravidar. Imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal. É meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste do pezinho no neném. E os Anunnaki? Os Anunnaki é ET. E aí já é papo de ET, né? Então...
Mistura um pouco, né? Porque Seriam você pode... os deuses astronautas, Daniel? Pode ser também, né? Eric Von Däniken, né? O livro era os deuses astronautas. Como é que tu caiu nessa... Por que te interessa? Batalha espiritual. Por causa da batalha espiritual. Porque essa fabricação dos gigantes seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização. Então ele... Mas o anticristo, esse anticristo que tá falando aí, Sim. Que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente tá aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Tu tá falando dessa sociedade secreta, tipo o Código da Vinci. Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E caralho, essa que é a ordem. Se eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado neles? Quem deu mole, né? Aí eu conheci. Não? É porque alguém tava lá dentro. Talvez sejam 11. Soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, porra, ainda bem que só descobriram 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, primeiro a gente tem que entender que pra eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo. Ou da vaidade, ou do orgulho, tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente. 9 vezes 9, 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Cabalá, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Cabalá é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Cabalá é considerada um sacramento também? Alguma coisa assim? Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Cabalá a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Cabalá. Tá. Mas a Cabalá tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali para tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, para tentar criar um business, ou então para... ser coach. Também, total. Para conseguir dominar a mente das pessoas, eles usam para isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Cabalá, tem? Com certeza, tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por... Certos graus foram criados por cristãos, né? A Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito. Você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador. Mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então o misticismo poderia ser visto como misticismo cristão. Por que a rosa? Mas o cristão olha pra isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer diabo. Considera como se fosse magia, né? Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz pra você não fazer adivinhações, nem magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que
alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo. Você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de cabala, o cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Foi, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe é tudo maçom e Rosa Cruz, pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi Demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem nada. Desordem paramaçônica. Entendi. Demolei é maçonaria antes de 18 anos, né? O garotão. Juvenil. Garotão. Porque maçonaria só pode entrar com 18 pra si. Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era Demolei, que não sei o quê. E eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual é a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Pra mim. Sim. Eu via os caras falando disso daí como uma galera que se ajudava. Sim, também. Tá fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura. Aí vou dar uma moral ali. O outro maluco lá, esse daqui é dos nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava esse princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu ouvi isso pra caralho. Eu já não sei. Tem outras ordens vampíricas que os caras fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens vampíricas. Vampiras. Eclésia agnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Não, existe. Ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os caras só vivem de noite. O cara virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, pô. Por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, eu imagino. É um estudo... Dá pra ficar a vida inteira estudando e... Às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu nunca fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é lá. Os livros, né? Os livros. Entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Léo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Pra eu entender como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né? Assim, quando você percebe que, por exemplo, com o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro, filme com a Angelina Jolie novinha, Matt Damon novinho, ele conta a história da criação da CIA. E a CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta lá, Skull and Bones, né? Então o negócio surge do misticismo. Então as organizações de inteligência, as agências de espionagem, muitas delas têm esse vínculo com o misticismo, com o ocultismo. Até a história do 007, né? Porque o 007 vem de um cara chamado John Dee. Esse cara era o espião da rainha Elizabeth I. Ele desenvolveu uma linha da magia chamada magia enoquiana, né? Que é bem rebuscada e tal. E ele espionava a Europa inteira pra ela e assinava, em vez de assinar John Dee, ele assinava 007. E aí, depois o Alexander Fleming, né? Ele ele era agente do MI6, né? Que era tipo a CIA da Inglaterra. E ele usa essa ideia, né? Pra fazer o James Bond, né? O 007. Quem é que manda no mundo, Daniel? É a BlackRock? Depende, cara? né? Nesse mundo... aqui. Seriam esses 9 homens desconhecidos, pô. Da onde tu chegou? Da onde saiu essa porra dessa ideia? Essa ordem, ela vem da Índia, indiana, os primeiros relatos, mas é uma ordem que hoje em dia é o topo do topo das sociedades secretas, segundo algumas linhas, né? Você teria as sociedades mais básicas ali, e no topo da pirâmide você teria os 9 homens. Quem fala isso é o William Schnoebelen, que foi desses grupos aí. Acima dos 9 homens desconhecidos tem os 7, que são 7 anjos caídos, e acima teria o olho que tudo vê, que é o Lúcifer. Isso nesse mundo aqui, né? Porque Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo.